Romanos 12, o 9 ao 15, na versão NVI. A gente não vai conseguir o telão, mas você pode abrir seu celular e acompanhar comigo, se você quiser, claro. Você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É um prazer estar com você na casa do Senhor. Por quando você não está de visita, você só está visitando essa igreja, mas você faz parte do corpo de Cristo. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Me chamo Raquel Nascimento, sou esposa do pastor Jefferson Nascimento, pastor presidente dessa igreja. Eu auxilio ele aqui nesse lugar. Romanos 12, do 9 ao 15, vem dizendo assim, uma versão NVI: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Repita comigo: amor sincero. O amor fraternal. Preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. 14. Abençoem aqueles que nos perseguem e abençoe-nos, não os amaldiçoem. O 15 vem dizendo: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, porque aprove o teu Espírito, Senhor, me trazer nesse lugar. E se eu tenho saúde, eu te glorifico, exalto o teu nome, Senhor, porque as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Obrigada, Senhor, e que a minha vida, Senhor, venha ser um instrumento da sua poderosa palavra, da sua justiça, do seu querer, do seu efetuar. E as palavras, Senhor, que venham fluir, Senhor, do teu Espírito dentro de mim, venham gerar vida na sua igreja, Senhor. Venham gerar, Senhor, um momento de cura, de libertação, de autoanálise, autoconhecimento, Senhor, para que possamos cada dia mais nos parecer contigo. Agora, diante da tua igreja, Senhor, nós declaramos que toda distração agora perca a sua força, perca agora o seu domínio. Senhor, a chuva não vai impedir, Senhor, nada daquilo que o Senhor tem para realizar essa noite na nossa vida, porque a chuva vem de ti, o Senhor controla todas as coisas, e o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então, que venhamos a focar naquilo que o Senhor precisa falar, Senhor, aos nossos corações. Não estamos visitando a igreja, somos participantes desse corpo. Então trabalha, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Como a Bíblia declarou aqui, um coração quebrantado, ele precede o avivamento. E para que haja, Senhor, um avivamento coletivo, um avivamento pessoal, precisa acontecer. Então, Senhor, que nessa noite venhamos a dar início, Senhor, ao projeto que o Senhor reservou nessa noite para as nossas vidas, com o nosso coração totalmente quebrantado, associado à sua palavra. Eu repreendo, Senhor, toda a resistência no mundo espiritual, todo julgamento, Senhor, todas as questões emocionais agora, elas começam, Senhor, a entrar no seu lugar, Senhor, e o teu Espírito venha sobressair, Senhor, todo emocional ou físico que a gente possa estar sentindo ou pensando, Senhor. Que o teu Espírito venha sobrepor todas as coisas e que venhamos a entender, Senhor, que todas as coisas no natural, na nossa vida, acontecem, primeiro, porque acontecem no mundo espiritual, e segundo, o seu nome precisa ser glorificado através de nós nessa fé. Muito obrigada por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, graças a Deus.
estar feliz ali. Então, em comunhão, você que gosta de anotar, coloque aí. O tema nessa noite é: em comunhão, compartilhamos vida. Só que a gente vai entender esse trecho de Romanos que é muito mais do que uma afinidade. A comunhão que gera vida é muito mais do que um ambiente social legal que a gente está com um amigo ou com uma pessoa que a gente tem afinidade. A comunhão que gera vida para o reino é muito mais além do que coisas naturais que nós vivemos no nosso cotidiano, que são coisas cíclicas, que acontecem de uma forma diariamente cíclica, que não acaba. E Paulo, quando ele trouxe essa ministração, e se você ler o capítulo 12 todinho, ele vai orientando, são várias orientações que Paulo vem trazendo para a igreja em Romanos, a igreja de Roma, para os romanos. O povo era constituído de judeus, a igreja lá em Roma era constituída de judeus convertidos e de gentios. Imagine a miscelânea no pensamento de valores, questões de justiça, de entendimento, judeus vivendo agora, Carla, um cristianismo que precisa ser inserido e vivido agora da forma que Cristo quer que vivamos, judeus que vieram de leis rigorosíssimas, leis judaicas, que precisam deixar esses valores de lado e precisam entender que agora uma nova vida em Cristo vai fazer com que eu precise aprender outros valores que vão me gerar outro tipo de atitude e vida. Gentios que vieram de culturas pagãs, onde adoravam vários deuses, filosofias, vontades. Se junta, Tiago, esses dois tipos de pessoa aí não é diferente no nosso meio. Não estou dizendo de judeu nem de gentil, estou dizendo de classe social, de valores, de questões que a gente aprende na nossa infância, daquilo que a gente acredita que é verdade. Imagine tudo isso dentro de uma igreja agora. E Paulo e eu e você estamos nessa caminhada, amém? Quantos estão nessa caminhada? Amém. Por que nós estamos nessa caminhada? Porque não existe, pastora Ingrid, um fim. É cíclico. Sabe, não existe um fim, porque existem valores que nós aprendemos na nossa infância, existem valores que nós aprendemos na nossa adolescência, existem valores que nós geramos agora na fase adulta. E que se não for corrigido com a palavra de Deus, às vezes a gente acha que está fazendo a coisa correta, do jeito correto, mas não estamos. É só um ambiente social de encontro, e não é isso que Paulo ele vem dizer para aquele povo. E não é isso que eu quero transmitir para vocês nessa noite. E não é isso que o pastor quer que a gente viva. Ele quer que a gente viva real, como Deus quer que a gente viva real, como Paulo queria que o povo daquela época vivesse de uma forma real, a comunhão que gerasse vida. Então, eu preciso deixar, por isso que eu olhei pela resistência, porque nós temos algumas questões dentro de nós que podem gerar resistências com relação à palavra que quer me mudar, uma palavra que quer me transformar, uma palavra que quer gerar vida em mim, não pelo simples fato do ser individual Raquel, mas sim na Raquel que opera no coletivo. Porque o reino de Deus não se faz com uma pessoa, o reino de Deus se faz com muitas pessoas. O reino de Deus, aliás, ele só avança quando muitas pessoas estão no mesmo propósito. E o propósito aqui não é a minha verdade, nem a sua, é a verdade dos céus, que são liberadas para mim e para a sua vida.
Imaginem os pastores daquela época como não tinham dificuldade de juntar judeus e gentios, cada um com os seus valores, com a sua filosofia, do jeito que foi criado. Assim é na nossa vida, gente. Coisa difícil é viver em comunhão. Coisa difícil é você se aceitar e aceitar o seu irmão. Não entender. Não. Entender a gente não entende. A gente não entende nem a gente. É verdade. A mulher na época da TPM, ela não se entende. Por que eu quero entender o meu cônjuge, por exemplo? Diz assim, não dá para eu entender, eu já desisti. Porque Deus não falou para eu entender, Deus falou para eu ser submisso. E se tiver alguma coisa que o sacerdote da sua casa não está fazendo que está fora da palavra, vai para o joelho, conversa, não deu certo, vai para o joelho. A oração ainda continua movendo a mão de Deus. Sabe, não é muito difícil viver em comunhão, mas não é impossível. Repita comigo, pode ser difícil, mas não é impossível. Sabe por que não é impossível, pastora? Porque eu escolho viver em comunhão de verdade com a palavra dentro da igreja e fora da igreja. Mas com os valores da palavra de Deus, não com os meus valores. Eu preciso entender que nessa sequência de mensagens que o pastor liberou para os ministros, para as ministras liberarem aqui sobre o altar, é que a comunhão ela é moldada dentro da palavra, não é aquilo que eu aprendi ainda que deu certo até hoje. Se a palavra desse ano é uma comunhão, tem algo em mim que precisa ser ajustado. E Paulo ele começa dizendo que o amor deve ser sincero. E em várias questões que nós vamos falar aqui, uma das coisas que ele começa falando é sobre o amor. O amor, ele move todas as coisas. Se eu não começar com amor, eu nem começo. Porque se a gente olhar para o ser humano em si, para a pessoa em si, às vezes a gente pode se decepcionar. Mas se a gente olhar com o ser humano, para o ser humano, com o amor que vem do alto, a gente vai prosseguir. A gente vai andar no mesmo caminho, a gente vai ir para o mesmo lugar. Nós vamos ministrar as mesmas coisas. Essa é a questão do amor que eu preciso gerar em mim, porque por mais que você olhe esse cara que é uma pessoa que ama todo mundo, geral, não tem problema nenhum com nada, com ninguém, beleza, mas essa pessoa também precisa de equilíbrio. E tem pessoas que têm dificuldade de amar e precisam amar um pouco mais. Sabe, é algo que nós precisamos nos analisar nessa questão. Até onde eu estou amando? Será que eu vou fazer uma acepção? Sabe, o Evangelho, quando ele é liberado através da palavra dele, ele gera em nós, sabe, mudança, porque a gente se enquadra nesse Evangelho. Eu preciso me enquadrar nesse Evangelho que é perfeito, que é aquilo que Deus quer para a minha vida. E tirar os meus conceitos daquilo que eu acho, daquilo que eu vivi ou daquilo que eu aprendi que é deformado, ainda que deu certo até hoje. Mas o que é perfeito precisa ser inserido, impresso dentro de mim, que é a palavra. Então, ele já começa a dizer que o amor, se puder, liga o ar-condicionado, por favor, acho que as pessoas já deu uma guiada. O amor ele deve ser sincero. Na versão NVI, na versão NVT, se você quiser anotar, está dizendo que o amor ele é sem fingimento. E na ARA, vem dizendo que o amor é sem hipocrisia. Eu achei interessante, porque a gente usa muito essa palavra, né, hipócrita, hipocrisia, né? Em várias questões a gente usa essa palavra hipocrisia, eu mesmo uso. E aí eu falei, poxa, vamos saber realmente a definição, porque tem coisas que é hipocrisia, sabe, pastoriano, mas tem coisas que é cura que nós precisamos ter dentro de nós. Tem
coisa realmente que é hipocrisia, porque é caráter. Mas tem coisa que o Senhor ele quer me curar, cara. Ele quer te curar, ele quer curar a igreja. E a hipocrisia, o amor sem hipocrisia é quando o que está no coração combina com o que você fala e o que você faz. Isso é forte, né? O amor sem hipocrisia, ele combina com aquilo que você fala e aquilo que você faz. Aí eu coloquei um exemplo aqui. A pessoa diz que ama e trata com respeito, mesmo quando precisa corrigir ou discordar. O Senhor nos ama e Ele nos corrige. Então, eu amo, eu preciso corrigir. Quem quer ser corrigido? Porque nem todo mundo está disponível para ser corrigido. Mas eu declaro para você nessa noite, não resista. Deixa o Senhor alinhar o seu coração. Deixa o Senhor corrigir a sua mente, os seus passos. Porque quando Ele corrige, Ele gera vida em nós e através de nós. E o reino de Deus, Ele é estabelecido em nós mais um pouco. A pessoa diz que perdoa e não faz e não traz o erro da outra pessoa de volta em palavras e atitudes de desprezo. Nós precisamos aprender muito. Porque existe uma pessoa dentro de nós que se chama você. Eu é Raquelzinha, não sei qual o nome que você dá para essa pessoa aí que quer toda hora aparecer. Porque tem você que está se convertendo e tem você que não se converteu, que está ficando lá de lado. Que não morreu também não. Tomou um banho lá quando foi batizado. Mas está aí dentro de você. Nós falando com o Lucas hoje. Nós precisamos estar sempre sendo alinhados, mesmo no caminho. Nós precisamos estar a gente precisa, aliás, estar sempre sendo alinhado, mesmo caminhando. Nós precisamos sempre de um alinhamento, mesmo que não estejamos fazendo nada de errado pra gente. Porque a gente pode estar no lugar errado, fazendo a coisa certa. E a gente pode estar no lugar certo, fazendo a coisa errada. Então a gente precisa de alinhamento. Repita comigo, eu preciso de alinhamento. Então, quando eu digo que eu amo aquela pessoa e não demonstro com palavras, e quando eu tenho oportunidade eu jogo na cara dela ou dele os erros, eu não amo. Eu não amo. E aí ele vem dizendo lá no início que a gente leu, o amor deve ser sincero, ou seja, sem hipocrisia. Por aquilo que eu falo, eu faço, eu ajo. Sabe, na primeira oportunidade que eu tenho, eu não vou lançar o erro daquela pessoa na cara dela. Ou na cara dele. Eu vou suportar, eu vou conversar. Sabe, o amor, para eu viver esse amor intencionalmente, que é a palavra do momento, né? Tudo é intencional. Então, para eu viver esse amor, logo, para mim vai ser muito mais fácil viver em comunhão. E quando eu vivo em comunhão, eu gero vida. Eu compartilho a vida. Está conseguindo entender? Amém ou não amém? Como o pastor William fala. Amém ou não amém? O amor fraternal. O amor fraternal também peguei a definição. O amor fraternal é o amor que nasce do vínculo de irmãos. Expressa cuidado, respeito, apoio, compromisso mútuo, mesmo em meio a diferença. Sabia que você é irmão dessa pessoa que está do seu lado? Nós precisamos muito mudar. Essa pessoa que está do seu lado é seu irmão, é sua irmã. Aqui, de repente, é um amigo, é um cônjuge, é um filho. Mas essa pessoa é seu irmão. Então, o amor
que nós precisamos compartilhar para que a comunhão gere vida, também precisa ser exercitada no amor fraternal. Eu não amo meu irmão. Você é igual ao seu irmão? Você que tem irmão, né? Tem gente que não tem irmão. Quem não tem irmão aí? Mas tem um primo. Conviveu com um primo, conviveu com alguém. O seu irmão é igual a você? Não. Sim ou não? Não. No 3, sim ou não? Não. Mas você não suporta ele? Você não ajuda ele? Ele sempre, quando está no perrengue, quem ele procura? Você não é o salvador da família? Não é, pastor Beto? Você é sempre requisitado porque você tem empatia com o seu irmão, porque ele é carne. Só que nós devemos também agir assim com o irmão em Cristo. Se o amor fraternal, a gente também precisa ter esse equilíbrio, essa empatia e essa resistência com o seu irmão que está em Cristo. Parece uma aula, né, gente? Mas é realmente essa ministração uma ministração mais de aula do que ministração. São alinhamentos. Repita comigo. Alinhamentos geram comunhão, gera vida. Alinhamentos geram comunhão, gera vida. Você crê que você está vivendo o início de um ano de alinhamento? Você crê que através da comunhão verdadeira as coisas vão começar a fluir na sua igreja, na sua casa, no ministério, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, seus filhos? Então esse amor fraternal é amar o outro como parte da mesma família. E quando a gente ama, a gente não despreza. A gente não finge que aquela pessoa não está ali. Somos corpo, mas quem verás estamos totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso, grande amor. Vira pra esse príncipe que está do seu lado, sabe dizer, cante. Eu preciso de ti, precioso, precioso és para mim, Fica até um clima assim meio, né? Em nome de Jesus, gente. O Senhor mandou amar o próximo, o problema é o próximo, né? Eu ouvi isso da Camila Barra, então ela fala isso. Que misericórdia. Não, gente, em nome de Jesus, retira isso. Sabe, nós falamos sobre avivamento, sobre de ver milagres e prodígios e maravilhas. Quanto querem ver? Eu quero ver. Quem quer ver comigo nisso aí? Mas eu acredito, eu posso estar errada, mas eu acredito que quando nós alinharmos de verdade o nosso coração naquilo que o Senhor Ele quer, Ele estabelecer, eu digo especificamente para essa partícula do corpo de Cristo, que é chamada fruto de vida, quando a gente consegue alinhar, e quando a gente conseguir alinhar, eu acredito que isso vai ser normal. Que as coisas espirituais de cura, sabe, de libertação, sabe, de curar câncer, das pessoas levantarem, vai ser normal, mas depende de mim. Repita comigo, depende de mim.
Fala, depende de você. Pode repetir também. Depende de mim, depende de você. Depende de mim, depende de você. Depende. E aí, quando a gente consegue alinhar tudo isso, as coisas que são espirituais, elas começam a fluir de uma forma muito mais natural. O versículo vem dizendo que é preferido dar honra mais aos outros do que a você mesmo. Repita comigo assim: preferir, significa escolher conscientemente. Eu não sou obrigado a nada no reino e nem no ministério de vida. Eu prefiro de uma forma consciente. Dar honra significa reconhecer o valor com dignidade dessa pessoa, a importância dessa pessoa e também ajudar as suas necessidades. Repita comigo: eu preciso aprender um pouco mais. Não existe comunhão onde o amor é apenas superficial. Compartilhar a vida exige verdadeira expressão no seu coração e honra mútua. Mas às vezes nós passamos por decepções com liderança, com amigo, sabe? Aquilo que devia ser, o Gabriel, uma maturidade, uma resistência, uma casca de tartaruga gera em nós uma resistência. Aí Deus envia outras pessoas, outros líderes, ou move de uma outra forma, e a gente fica resistente. Resistir não nos faz evoluir. Resistir paralisa qualquer ministério, Isa. A decepção que eu tive lá atrás, eu preciso ser curado e curada. E eu preciso prosseguir, porque se eu resisto, eu estaciono. E se eu estaciono, o reino perde. E se o reino perde, não entra para dentro da minha casa e nem para fora. Então, se você está falando assim, pastora, você não está falando é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas é uma escolha. Eu escolho viver novamente em comunhão. E se o Senhor te trouxe para essa igreja, meu amado e minha amada, está na hora de você levantar dessa cadeira e começar a trabalhar para o Senhor. Deixa a ferida ser curada enquanto você trabalha. Não se compartilha a vida com quem você quer só compartilhar de aparência. A comunhão que se expressa no serviço, na perseverança e na generosidade. Vamos lá, acompanha comigo aí. Eu não voltou ainda não, né? Voltou? Romanos 12, 11 a 13, na versão NVI. Tem como ligar essa TV aqui? Nunca falte a vocês o zelo. Repita comigo: zelo. Pode ser mais forte? Zelo. Antes, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade. Procurem ser hospitaleiros. Nossa, tem muita coisa aqui que Paulo vem orientando os gentios e os judeus convertidos a fazer. A comunhão cristã, ela não é passiva. Eu não posso dizer que eu vivo em comunhão se eu não sou ativo. Eu posso ser só um frequentador de igreja. Eu posso estar de repente num lugar, num ambiente social agradável.
eu não posso dizer que vivo em comunhão se eu tenho uma comunhão passiva. O que é isso, pastora? A comunhão cristã não é passiva, nem apenas relacional. O que é isso? Ou seja, a minha comunhão, eu não posso dizer que eu tenho comunhão com a igreja se eu só tenho relações, converso com pessoas que eu só tenho afinidade com elas, quando eu sou só bem educado, quando eu mantenho os vínculos sociais e estou junto nos cultos. E como que é então, pastora, que a comunhão cristã realmente é uma comunhão ativa? Quando eu me permito ser tocado na minha área espiritual, ser curado e curar alguém. Quando a minha comunhão ela não é só social, quando a minha comunhão é espiritual. Ter comunhão espiritual é deixar ser tocado, é ser curado para avançar e tocar em outras pessoas também, estabelecendo o reino. Se você quiser anotar. Então, nós precisamos aprender bastante. Porque ter comunhão realmente que gera vida, eu preciso me permitir ser tocado. E deixa eu continuar aqui. E uma das coisas que o versículo 11 vem dizendo é sobre o zelo. E eu faço essa pergunta com todo respeito e todo amor que eu tenho pela igreja. O mesmo zelo que você tem na sua casa, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu trabalho, você tem na casa do Senhor? Porque zelo não tem outra definição. Zelo é zelo. E aí, uma das coisas que Paulo vem dizendo é o zelo. Então vamos lá. Será que está no check das qualidades que eu tenho servindo ao Senhor dentro da casa de Deus? Sabe quando eu olho para a igreja agora no montante que eu digo no seu operacional, eu consigo enxergar de repente alguma coisa fora do lugar, quebrado no chão, e eu entendo que aquela casa do meu pai, e eu tenho que ter o mesmo zelo com a minha casa que eu tenho com a casa do Senhor. Será que me incomoda? Será que eu me prontifico? Estava vendo uma ministração da Thalita. Aí ela falou uma coisa para mim, o pastor Larissa, que se virou a minha chave com relação ao meu esposo, né? Ao seu pastor. Vou dar aqui para vocês também isso daí, vocês não ficarem sofrendo. Ela falou assim: você sabia que o homem ele já vem com crédito desde quando nasceu? No requisito quando você pede alguma coisa para ele fazer em casa? Aí eu ouvindo ela falando, ela ministrando para as mulheres. Ela sabe por quê? Porque o homem, assim, quando você pede alguma coisa para o homem, ele demora de 3 a 6 meses para fazer. Então é um crédito que todo homem já tem. Tirando alguns, né? Desculpa aí. Como diz a Manu, desculpa aí. Tirando alguns que são já proativos, graças a Deus, mulher, que você tem esse homem que é proativo. Você, eu quero conhecer você, mulher. Quando o teu marido está sentado, vamos supor, não é pastor aí, pastor já fez isso? Vamos supor, ele estava sentado lá no sofá vendo, né, futebol, não sei, ou olhando para a TV e não enxergando nada, não sei se dois maridos fazem isso também, né? Porque liga a TV e fica olhando para nada, mas tudo bem. Aí você vai e fala assim: poxa amor, acabou de quebrar um negócio ali. Ele levanta na hora, ele vai. Quem? Diz o marido que eu vou te abraçar. Vou te dar um presente no próximo culto. Quem escuta assim? Espera aí um pouquinho. Quem escuta? Quem escuta, gente? Por favor, quem escuta? Gente, eu não estou especializando vocês. Eu estou falando uma coisa. Para quê? Para que a sua mulher já espere de 3 a 6 meses para ela não ficar
pastora, e nem nervosa com você. Porque isso foi um achado, sabe, pastora Ingrid, da Thalita, que ela falou isso. E eu falei, é isso mesmo. E quando a pessoa trabalha fazendo a coisa fora e não quer fazer dentro. Ah, não, aí não. Vamos, levantar. Vamos. Não sei porque eu entrei nisso daí, mas... Gente, de 3 a 6 meses, dá uma oportunidade para ele. De 3 a 6 meses. Se tu pedir 2 coisas, então, aí vai lá para um ano. Exatamente. Meu Deus, mas ame seu marido. Tenha comunhão com ele. Ame seu marido. Fala, pastora. Então, voltando, vamos lá. O zelo pela casa de Deus não pode ser obrigado. Sabe, é algo que é voluntário. Repita comigo. O zelo precisa ser voluntário. Não é por obrigação, é por amor. Então eu zelo na casa do Senhor por amor. Então me preocupo se o Kids está faltando alguma coisa lá, por amor. Eu me preocupo na cantina. Aliás, tem várias vagas de várias coisas pra gente. Inclusive a mídia está precisando de você. As meninas estão sufocadas na mídia. Está precisando de você. Na cantina também está precisando de você. Tadinha da Letícia, às vezes, não é porque minha filha não, gente, mas gente, ela fica no desespero, porque acha que só está ela e Betina. E tem mais alguns, porque virou um ano, às vezes, né? Vira um ano aí a pessoa fala, não é isso mais para mim, aí. Só que deixa eu só te dar uma direção. Não saia do seu posto antes de preparar uma pessoa no seu lugar. Porque quando você sai do posto que você está, porque você simplesmente virou o ano e você quer sair e deixa o buraco, alguém vai ficar sobrecarregado por causa de você. Então, se você quer sair de um lugar, prepare alguém para te substituir e aí você sai. Acho que é mais sensato. Alegria na esperança, paciência na tribulação, perseverança na oração. É uma coisa aqui muito tremenda. As nossas lutas individuais não podem quebrar a unidade que você tem com o corpo. Aí tem muita coisa para falar. Sabe, eu de repente não vou confiar em todas as pessoas, mas eu preciso confiar em algumas pessoas para dividir as minhas particularidades de lutas. Porque se eu não divido, eu me afasto do corpo. E quando eu me afasto do corpo, eu não pratico a comunhão que gera vida. A necessidade e a hospitalidade. Paulo afirma que as necessidades do nosso irmão também são responsabilidade do corpo. Fala, eu preciso aprender um pouco mais. Ser hospitaleiro vai além de abrir a sua casa. Porque antes de eu abrir a nossa, gente, foi um processo para ter a casa, para abrir as casas. Porque tinha muita célula, aliás, tinha muito líderes, muitas pessoas disponíveis, mas não tinha casa. Aí sabe o que o Senhor ministrou para o coração? Não tem como a pessoa abrir a casa se ela não abrir o coração. Só abre a casa quem abre o coração. Amém. É isso. Então, ser hospitaleiro vai muito além do que abrir a casa. Repita comigo. Eu preciso abrir a minha casa, mas eu preciso abrir o meu coração primeiro. A comunhão não é andar no mesmo ritmo. Isso é tremendo. E sim no mesmo caminho.
De repente, vocês não estão no mesmo ritmo que eu. Só que vocês estão no mesmo, precisam estar no mesmo caminho. Eu queria 2 voluntários aqui. De preferência que pudesse baixar. Vem, Lucas. Eu falei, ninguém se pontificou, então vou. Não deu nem tempo. Foi muito rápido, né? Eu dei 2 segundos. Né? Desculpa aí. Vem, Moisés. Cadê Moisés? Deixa eu dar uma pra ele. Isso o Senhor me deu lá no meu quarto. Nós estamos aqui. Aparentemente, nós estamos em comunhão. Certo? Amém ou não amém? Amém. Nós vamos representar a comunhão às mãos dadas. Certo? Só que tem uma parte, vamos supor, da igreja ou de algumas pessoas que estão em comunhão, mas descem. Senta, vai. Isso. Fica aí, sentadinho. Eu sei que você é atlético. Só que tem uma parte da igreja que está até com a mão aqui. E eu estou aqui. Só que essa parte da igreja decidiu sentar. Decidiu não se mover. Ele escolheu não perseverar. Ele escolheu não caminhar mais por causa das dores, porque ele se decepcionou. Porque tem problema em casa com a família. Porque não gosta do pastor, da pastora. Mas está aqui. Mas decidiu parar, decidiu sentar. E aí eu e ele, não está fazendo muito mais força ele sentado do que quando ele estava do outro lado. Eu e ele, a gente vai ter que fazer mais força. Levanta ele. Para levantar ele. Aleluia. Só que isso pode ser até bom durante um período. Porque eu realmente preciso levantar o meu irmão. Mas para o corpo, para a comunhão gerar vida, isso atrapalha. Porque sobrecarrega o irmão que está do lado. Sobrecarrega uma parte da igreja que quer e uma outra parte que não quer. Eu e você precisamos decidir nesse ano de 2026 viver a totalidade da comunhão na sua plenitude. Aleluia! Daquilo que Deus tem e não daquilo que você acha que é correto. Pode aplaudir o Senhor pelo Senhor. Então eu passo sem, infelizmente, desculpa essa palavra, um peso morto. Porque eu, além de caminhar, eu ainda vou ter que empurrar aquela pessoa que está sentada. E para empurrar uma pessoa sentada é muito difícil. E se cria raiz lá no chão? A comunhão não é andar no mesmo ritmo, é ir pelo mesmo caminho. Eu sou uma pessoa que sou alta, minhas pernas são grandes, mas eu ando igual uma formiguinha. Eu ando, gente. Antigamente eu andava mais rápido? Andava, mas a fatalidade não está me permitindo. E eu não estou nem aí, eu ando devagarinho. E o Jefferson, né? Vocês conhecem o pastor. É aquela perna grande e ele anda rápido. O Gustavo e Letícia também andam rápido. Aí às vezes a gente sai, os dois estão lá na frente, eu fico lá atrás. Dá para esperar? A gente está indo para o mesmo lugar. Eu posso estar num ritmo diferente, mas a gente está indo para o mesmo lugar. E indo para o mesmo lugar, eu tenho que ter a mesma visão. Eu tenho que ter o mesmo posicionamento. Glória a Deus. A comunhão caminha, e caminha na estação da vida. Coloca aí o verso 14 e 15, eu já estou terminando. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoe.
Abençoem aqueles que o perseguem. Nossa, depois a gente vai ministrar essa parte. Vamos pular um pouquinho. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Piorou. Repita comigo, eu preciso aprender um pouco mais. E no Senhor, eu estava falando com o Senhor, pelo Senhor, a igreja, ela precisa ser curada, amém? 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 Porque a gente vê uma facilidade, às vezes, de pessoas que estão com você num momento ruim. Quando você fala, né? Claro, óbvio. Quando a gente fala. Quando a gente não fala, não tem como a gente adivinhar. Sabe por quê? Porque o Espírito não revela nada que você não quer ser tratado. O Espírito não é fofoqueiro. O Espírito não vai lá no meu quarto dizer que você está precisando de ajuda, se você mesmo dentro de você não quer ajuda. Então não coloque essa responsabilidade em mim, que eu sou pastor e que eu tenho que saber de tudo. Não. O Espírito só revela aquilo que você está disposto a ser curado. O Espírito só revela aquilo que você está disposto a ser tratado. Que aí você no seu quarto você está dizendo: Senhor, estou passando por essa situação. Quem pode me ajudar? Eu estou disponível. Eu quero abrir a minha vida. Eu quero abrir essa situação. E aí você vai falar com o Senhor escolhe alguém. Sim, e aí toca nessa pessoa, essa pessoa te liga de repente no mesmo momento que você está orando. Mas você já falou para o Senhor que precisava de alguém? Quando você vive uma vida de individualismo, não tem como nem Deus operar. Desculpa. Porque o Senhor, Ele preserva a nossa individualidade, porque a gente precisa ter uma individualidade em Deus. Mas individualismo mata. Independência é morte no reino. Infelizmente. E aí a gente vê muitas pessoas chorando com você, quando você diz, claro, óbvio, quando a gente fala que a gente está passando por uma situação difícil, você vê muito mais pessoas assim do que pessoas que se alegram com a sua alegria. E deixa eu falar um negócio aqui. Eu não estou jogando indireta para ninguém, porque eu não preciso disso, sabe? Eu preciso só que o Espírito me lembrou na hora que eu estava fazendo essa ministração. Ele me lembrou agora, eu falei: se o Senhor me fizer lembrar, eu vou falar. Quem ouviu o pastor dizendo que ele me deu um carro no meu aniversário? Quem ouviu o pastor dizendo? Quem ouviu? Levanta a mão, só para eu saber. Quem ouviu? O pastor, ele me deu um carro, graças a Deus, com a ajuda de muitas pessoas da igreja, de muitos irmãos. Eu não vou citar nome, mas me deu. Gente, eu sei que tem pessoas que não se ligam com o negócio de carro, tal, esse aqui. Tirando essas pessoas, tirando as pessoas que não sabem, acho que nem 1% da igreja veio me parabenizar pelo carro. Sabe, é muito mais do que uma pessoa, uns outros. Eu sou sua irmã. Sabe, nós precisamos aprender realmente o que é comunhão, sabe? Porque são poucas as pessoas que se alegram com a sua alegria. Parece que a sua alegria ofende. Parece que aquilo que você conquista ofende. Ou está te inferiorizando, ou está inferiorizando alguém. As conquistas dos meus irmãos precisam ser também alegria para mim. Porque eu sou irmão dele e ele é meu irmão. E nós estamos com tudo isso glorificando o reino através dos nossos bens. Nós precisamos aprender muito. Sabe? E aí, infelizmente, o versículo nem Deus me deu. Está lá em Tiago 3, 14 e 15. Se quiser, coloca aí no telão. Sabe? Aí, cara,
Não é assim, eu não tenho nada a ver com a tua vida. Cara, você é meu irmão. Você está entendendo a profundidade de onde Deus quer levar a gente em comunhão? Sabe, eu preciso me alegrar com os bens que você tem também. E você também precisa se alegrar com os bens que eu recebo também. Porque aquilo que vem da liderança, aquilo que vem do altar, ele repousa sobre a igreja. Eu me lembro, uns 2 anos ou 3, o pastor Fábio ministrou aqui no altar, ele declarou uma palavra que eu teria um iPhone. E sabe, naquele ano eu obtive um iPhone. E dali e foi que cada um foi conquistando o iPhone. E cada iPhone que era conquistado, que a gente sabia, a gente celebrava. Sabe, é dessas coisas que o Senhor quer fazer no nosso meio. A alegria precisa voltar por completo. E aí desceu sobre mim, aí desceu sobre os pastores, aí desceu sobre os presbíteros. Agora é a unção do iPad. 3 mãos levantadas, 4 mãos levantadas, 5 mãos levantadas. A unção do carro já foi liberada. A unção da casa. É a unção da viagem. É a unção de Jerusalém. Sabe? Se alegre com seu irmão. Eu sei que tem, eu só 5 minutos, vou terminar. Se alegre com seu irmão nas pequenas coisas. Ei, o Senhor quer levar a gente a grandes coisas. Mas se alegre com as pequenas. Alachuri, Calamanácia. Se alegre com as pequenas. E vai se alegrando gradativamente. Aquilo que eu quero para minha casa, eu quero para a igreja. Aquilo que eu quero para os meus filhos, eu quero para os meus discípulos. Eu quero para a igreja. Nós estamos precisando de um ar-condicionado no altar. Vai sair daí. Vai sair do nosso meio. É conforto para você. É conforto para nós. O reino é glorificado em todas as coisas. Mas eu preciso entender isso. Porque senão, sabe, às vezes eu estou vivendo numa escassez tremenda. Sabe, e é só porque eu não me alegro com algumas questões do meu irmão, da minha irmã, do meu pastor, da minha pastora, sabe, do meu irmão. Independentemente da unção que está sobre mim, eu sou irmã de vocês. Nós somos irmãos, graças a Deus no céu, só vai subir irmão. Sabe, nós precisamos aprender muito a abençoar os que te perseguem e abençoar e não amaldiçoar. E eu quero fazer uma ministração baseada nesse versículo. Eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você escute a minha voz bem clara. Porque eu vou te perguntar algo e eu preciso que você seja sincero, porque é uma administração da parte de Deus nessa área da sua vida. Eu não sei porque se é uma pessoa ou duas ou pastor Fábio, mas tem alguma coisa que o Senhor quer ministrar. Porque Ele me fez parar nesse versículo. De todos da comunhão, Ele me fez parar nesse versículo. E Ele me disse para fazer essa ministração. Você, presta atenção, de olho fechado. Você que está sendo perseguido ou foi amaldiçoado no seu trabalho ou na sua parentela, levanta a sua mão aonde você está. Fica com a mão levantada.
Eu quero pedir a pastora Índio, o pastor Leandro, a pastora Larissa, a Chore Calma, presbítero Walter, para tocar no coração dessa pessoa e fazer essa pessoa liberar essa pessoa que está sendo perseguida. Aí na Suriqueira, na Nagachá, aí mesmo onde você está, sabe por quê? A sua vida ela não vai caminhar, não vai prosperar. Se você não liberar, pastor, eu ainda estou sendo perseguida, mas libera hoje. Tem algo de Deus específico para você hoje. Eu não sei o que é, mas o Senhor mandou me dizer hoje. Manu, vai lá. Presbítero Thomas, vai. Tem mais mãos levantadas. Tiago, vai lá, Tiago. Acho que tem. Mão levantada, mão levantada. Tem mais alguém? Lá. Aqui atrás, ó. Lá atrás, ó. Tiago. Levanta sua mão só um pouquinho mais alto. Aqui, Moisés. Pastor Fábio, vai, pastor Renata. Presbítero Lucas, se tiver alguém do seu lado, ministre. Porque tem liberação de cura, de escassez nessa noite na vida dessas pessoas. Tem a Sabrina lá atrás. Cadê os ministros? Cadê os ministros? Vai, Carla. Aqui, ó. Tem aqui, tem aqui. Tem cura pra você. Tem gente aqui na frente. Vem, diaconisa Vivi. Vem aqui, ministra aqui. Tem duas pessoas aqui na frente. Vem, Vera, ministra aqui. Vem, diaconisa Vera. Vem, diaconisa Viviane. Vem, aqui, na frente. Libera essa pessoa. Faz essa pessoa liberar essa pessoa que perseguiu, que amaldiçoou. Tem gente pra ser curada hoje. Tem mais gente aqui. Filha, vou ter que te liberar, vai lá. Ali, ó. Deixa a Manu, vai ali. Vai ali. Vem, filha, vem. Filha. Ah, vai ali. Tem mais alguém? Que eu não estou vendo? Salachura, calabagaçu. Aleluia! É, badagaçu.